Olá, amigos. Mais histórias para contar. Só que hoje, antes de nós falarmos sobre história, nós vamos ler uma parábola. E depois vamos comentar essa história. Então eu vou ler sim para vocês. Parábola do filho pródigo. Um homem tinha 2 filhos. Disse o mais moço a seu pai: Meu pai, dá-me a parte dos bens que me toca. E ele repartiu os seus haveres entre ambos. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo que era seu, partiu para um país longínquo e lá dissipou todos os seus bens. Vivendo dissolutamente e depois de ter consumido tudo, sobreviveu àquele país a uma grande fome. Ele começou a passar necessidades. Então foi encostar-se a um dos cidadãos daquele país, e esse o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava. Caindo, porém, em si, disse: Quantos jornaleiros de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morrendo de fome? Levantar-me-ei, irei a meu pai e direi: Pai, pequei contra o céu diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um de teus jornaleiros. E levantando-se foi a ver seu pai. Estando ele ainda longe, seu pai viu e teve compaixão dele, e saiu correndo, abraçou e o beijou. Disse-lhe: Filho, abraçou e o beijou. Disse-lhe: Filho, disse-lhe o filho, desculpa. Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado de teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vestilha. Ponde-lhe o anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também um novilho cevado, matai-o e comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho era morto e reviveu. Estava perdido e se achou. E começaram a regozijar-se. Ora, o seu filho mais velho estava no campo. E quando voltou e foi chegando em casa, ouviu a música e a dança e, chamando os criados, perguntou-lhes: O que era aquilo? Um deles respondeu: Chegou teu irmão, teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Então ele se indignou e não queria entrar. E sabendo seu pai, procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu: Há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito para eu regozijar-me com os meus amigos. Mas quando veio este teu filho, que gastou teus bens com meretrizes, tu mandaste matar o novilho mais gordo. Respondeu-lhe o pai: Filho, tu sempre estás comigo, e tudo que é meu é teu. Entretanto, cumpria regozijarmos-nos e alegrarmos-nos, porque este teu irmão era morto e reviveu, estava perdido e se achou. Nós encontramos esta parábola na Bíblia, no Novo Testamento, em São Lucas, capítulo 15, versículos de 11 a
32. Agora sim vamos contar a história, né? Porque nós lemos a parábola. Então vamos analisar essa parábola, vamos conversar sobre ela. Quando eu falo conversar, vocês podem anotar nos comentários o que vocês acharam, tá? Porque estou eu aqui sozinha falando para vocês, mas não me sinto só, eu me sinto acompanhada de todos vocês que assistem os meus vídeos. Então vamos nos situar na história. Uma parábola que aconteceu há 2000 anos que Jesus contou. Então provavelmente foi naquela época que aconteceu essa história. Quem é esse Senhor? Esse Pai. Jesus nos apresenta essa parábola para nos mostrar Deus na sua infinita bondade, Deus no seu infinito amor por todos os seus filhos. Mas vamos nos situar, né, há 2000 anos. Uma região árida em que as cidades eram pequenas. Quando Jesus nasceu, a família dele era de Nazaré. Nazaré, segundo os historiadores, na época em que Jesus nasceu, não existiam mais que 100 casas. E todas as cidades da região eram assim. Algumas um pouco mais de 100, algumas um pouco menos de 100, mas todas numa média de 100 casas, cada cidade dessas que existia na região. Eram cidades pequenas, todo mundo se conhecia. Então, todo mundo sabia da vida de todo mundo. Todas as famílias eram matriarcais. E sempre o líder da cidade, o pai, era o patriarca da cidade. A ele tudo se devia conversar. Vejam bem, nós vamos ter que nos posicionar também no povo dessa região. O povo dessa região do Oriente não fecha nenhum negócio sem antes pegar e ir lá na aldeia em que o pai mora para conversar com o pai e saber se aquilo que ele está fazendo está certo ou se tem alguma correção a ser feita. Isso feito até hoje, tá? Nas cidades lá do Oriente, de vez em quando, alguns helicópteros de cidades maiores chegam com um filho que veio exatamente para conversar com o pai. Porque mesmo vivendo nas grandes metrópoles e sendo muito bem de vida, ele não fecha negócio nenhum sem antes conversar com o pai. Isso é uma tradição deles? É. Mas era naquela época e é até hoje. Então vejam bem, nós estamos falando de um povo que nós não convivemos, mas que temos noção de como são. Então, essa parábola que Jesus nos conta é de uma cidadezinha dessas. E esse patriarca, quando o filho pede e quer a sua parte, vejam bem, qualquer negócio é feito conversado e discutido com o pai. E vejam bem, quando acontecem esses negócios e alguém, o pai ou a mãe normalmente não está nessa, porque é patriarcal, né, as famílias de lá. Então, o pai e os filhos às vezes não se entendem. O que acontece? O filho mais velho, ele tem a responsabilidade de chegar e apaziguar a situação, esclarecer e fazer com que cheguem todos a um termo comum. Esse filho mais velho fez isso? Não. O filho mais novo pediu a parte dele e o mais velho ficou o quê? Quieto. Por quê? Porque lhe era conveniente isso. Porque se o irmão mais novo estava pegando a sua parte, tudo que restasse seria dele. Exclusivamente dele.
Estão entendendo a parábola? Muitas pessoas conhecem essa parábola como a parábola dos dois irmãos, mas a grande maioria conhece como a parábola do filho pródigo. Mas vocês estão vendo que o filhinho mais velho não é nenhum anjinho de asinhas, não, né? Porque ele deveria, quando o filho mais novo pediu a partilha, ir conversar com o irmão e com o pai e chegar num consenso. Mas isso não aconteceu. Na parábola, Lucas nos fala que ele saiu e foi para uma outra terra. E que nessa região que ele foi, se abateu uma grande miséria. Isso é muito comum, nós sabemos disso. Principalmente em regiões áridas. É muito difícil a vida em regiões áridas. Então as pessoas sofrem muito. E a miséria, a fome se abateu sobre essa cidade. E ele perdeu tudo. Quem falou que ele gastou com meretrizes foi o irmão que deduziu. Na parábola não fala isso. Diz que ele gastou o dinheiro. E como ele estava no meio de boêmios, ele conhecia todos os homens que eram proprietários de alguma coisa na região. Aí ele pediu trabalho para um desses que ele se afinizava mais. E foi tratar dos porcos, na esperança de comer alfarrobas. Só que as alfarrobas são vagens. Umas vagens de alfarrobas têm um tipo de alfarroba que são doces, que são comestíveis. E existem as outras alfarrobas que são as amargas. Essas não são comestíveis, quer dizer, não são boas, né? Para se alimentar. Então, eles davam aos porcos que comiam qualquer coisa. Então, vejam bem, a situação deste filho era qual? O fundo do poço. Quer dizer, ele perdeu tudo aquilo que ele tinha, que o pai tinha oferecido a ele, da sua parte. Então, ele chegou no fundo do poço, ele não tinha nada. Então, ele resolveu voltar para pedir para ser um dos empregados do pai, porque os empregados do pai sempre estavam bem, ele lembrava-se muito bem disso. Chegando lá, vejam bem, o pai o avista de longe. O que significa isso? Como esse patriarca, ele era o líder principal da cidade, ele morava numa região de destaque na cidade. Então, da casa dele, ele via todo o movimento de quem chega e de quem vai. E ele identificou que era o filho que estava vindo. Este filho tinha problemas sérios. Vejam bem, a partir da hora que ele saiu da cidade e ainda pediu a sua parte, ele era destituído de qualquer honradez na cidade. Ele podia até ser apedrejado até a morte pelos cidadãos da cidade. Então ele tem um problema seríssimo. Toda a aldeia, com certeza, não via ele com bons olhos. E o pai, quando o vê distante, ele corre. O que quer dizer nessa parábola? Um homem de idade correndo. Tem um ditado sério no pessoal do Oriente, que a gente deve seguir o passo do ancião. Por quê? Porque ele vai tranquilo. Ele conhece o caminho e ele sabe onde caminhar que é melhor. Então, sempre o ancião, ele é o exemplo. E ele nunca anda a passos largos. Sempre cadencialmente devagar. Então, quando a aldeia vê o pai correndo pela aldeia, então, todo mundo ficou alvoroçado, né? Aconteceu alguma coisa. Porque não se vê velho correndo. É uma realidade, né? Aí o pai passa correndo na cidade e vai encontrar com o filho.
Então a cidade está toda atenta, a aldeia está toda atenta. Aí quando o pai vai e abraça e beija o filho que está chegando, ele quer dizer para a aldeia: tá tudo bem, fiquem tranquilos, está tudo bem comigo e com meu filho. Então, quer dizer, a aldeia não vai ser agressiva com esse filho. Aí esse pai o leva para casa e pede para os empregados colocarem nele a roupa. Quando ele fala a roupa, normalmente nessa época, quando se falava coloquem a roupa, é a roupa de festa. Toda preparada para receber amigos e vizinhos. E quando ele manda matar o novilho cevado, vejam bem, naquela época não existia geladeira. Se você matasse uma galinha, tudo bem, era para tua família. Se você matava um porco, você já dividia ele. Agora imagina matar um cevado, que seria um boi. Quer dizer, subentende-se que a aldeia inteira estava convidada a comer na casa dele, que era um dia de festa. Ele manda também os empregados colocarem sandálias nele. O que significava naquela época? Só usava sandálias os senhores. Os escravos, as pessoas mais humildes, não usavam sandália. Ele manda colocar sandália para mostrar que o filho está de volta e ele é um senhor. Quando ele fala para colocar o anel no dedo dele, significa o seguinte: o anel naquela época normalmente é o símbolo da família. Esse meu aqui é o símbolo do meu pai, foi ele que me deu. Então, sempre tem um símbolo, né? Então, naquela época, o anel era um símbolo, é um símbolo familiar. Cada um tinha o seu logotipo. Logotipo na nossa nomenclatura atual, né? Na época eu não sei qual era, mas era o anel de família, e mandaram colocar. Quer dizer, o pai estava recebendo o filho e colocando-lhe o anel. Quer dizer, o pai se humilhou perante toda a aldeia para receber o filho que havia fugido, que havia abandonado ele, a família e os deveres familiares. Jesus deixa bem claro nessa parábola quem é esse Senhor. É Deus. Aí, quando o outro filho percebe que tem essa festa, ele fica horrorizado, ainda questiona, né? Que ele nunca saiu dali, sempre estava ali, dando todo o apoio ao pai. Aí o pai fala, né? Que ele sempre esteve ao seu lado e nunca lhe faltou nada. Então vejam bem, o que Jesus quer dizer com isso? A nós que seguimos os ensinamentos de Jesus, porque é Jesus quem veio nos ensinar a amar a Deus. Se nós seguimos os ensinamentos de Jesus, sempre nós estamos bem. Por quê? Porque Jesus nos ensina o que há de melhor, de como proceder para sermos melhores e para sermos felizes aqui onde vivemos. Então, essa parábola para mim é uma das histórias mais lindas que eu já ouvi na minha vida, que eu li. Eu sempre digo a vocês, eu nunca escondi isso e nunca vou esconder. E nos meus vídeos anteriores eu já contei o porquê que eu sou espírita e como eu me tornei espírita. E eu posso falar para vocês. Existem muitas leituras boas. Mas para nós espíritas, primeiro precisamos ler estudando as obras básicas, que são 5 livros da codificação espírita, codificados por Allan Kardec. O livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, a Gênese, o Céu e o Inferno.
Qual que eu esqueci? Deixa eu ver. Eu falei da Gênesis, sim, falei. Livro dos Médiuns, falei. São 5 livros do Pentateuco Espírita. Então, quem é espírita já sabe quais são os livros. Só que para quem está ouvindo eu falar disso, vejam bem, não é ler. É ler estudando. Aí, quando a gente termina de ler o Pentateuco Espírita, nós temos livros importantíssimos, psicografados por Chico Xavier. Toda a série André Luiz nos faz entender com mais clareza as obras básicas. Com muito mais clareza. Então vejam bem, são quase 16 livros, não sei ao certo se são 13 ou 16, mas começa com o Nosso Lar e termina com A Vida Continua. Quando a gente leu tudo isso, quer dizer, estudou as obras básicas, que é o Pentateuco Espírita, e lemos todos os livros de André Luiz, psicografados por Chico Xavier, aí sim nós estamos preparados para ler qualquer livro que nos digam que é para ler, que são bons. Eu, por exemplo, estou lendo esse. Parábolas e Ensinos de Jesus, de Caibar Schutel. É um livro riquíssimo e não foge em nada ao Pentateuco Espírita, tudo aquilo que nós estudamos sobre Espiritismo. Vejam bem, muitas vezes, companheiros, alunos, já chegaram para nós e falaram sobre o livro Violetas na Janela. Aí eu respirava fundo, falava, meu Deus, o que eu falo? Eu só digo uma coisa para vocês, qualquer livro é bom, desde que você tenha conhecimento da doutrina espírita. Vejam bem, não é porque eu morri que eu vou viver num mundo de sonhos. Não existe isso. Nós aprendemos no Espiritismo que se cair um raio agora aqui e a Célia for embora fazendo esse vídeo, eu vou continuar falando do lado de lá, achando que eu estou gravando o vídeo ainda, viu? Porque a vida continua tal qual ela é. E a tal qual nós somos, nós continuamos. Não existe mudanças drásticas. Até o meu cunhado uma vez falou, nossa, mas lendo esse livro, Celinha, nossa, deve ser maravilhoso do lado de lá. Aí eu falei, calma, Augusto, meu cunhado Augusto. Falei, calma, Augusto, não é bem assim. O negócio é mais embaixo ou mais em cima, como você quiser. Mas tem muito mais coisa além disso. Eu só parava e pensava, bem, graças a Deus que ele leu esse livro e veio para a casa espírita aprender o que é espiritismo. Então, não descarto nenhuma ideia de nenhum livro espiritualista. Porque estes livros trazem estes seres amados para dentro do espiritismo, para aprender realmente como é que funciona a doutrina dos espíritos. A terceira revelação, né? Que nós temos a primeira revelação, que é Moisés, a segunda, que é Jesus, e a terceira, que é a revelação dos espíritos, através da codificação da doutrina espírita. Mas para isso é preciso estudar, viu? E muito. Eu já falei para vocês, há décadas que eu estudo. E se alguém falar, Célia, você sabe tudo? Eu falo, negativo. Eu sei o básico do básico. Teria que estudar muito mais para dizer que eu sei alguma coisa. E olha que faz décadas que eu estudo, viu? E a cada dia eu estou aprendendo um pouco mais. Porque vejam bem, quando a gente fala, o primeiro ouvido a ouvir é o meu mesmo. É o ouvido o primeiro que ouve é o meu. Então eu estou relembrando tudo que estudei. Desculpem a crítica que eu fiz. Eu não fiz uma crítica, eu fiz um comentário.
do livro Violetas na Janela. Eu realmente li para eu poder entender o porquê tantas pessoas estavam apaixonadas pelo livro. E deu para entender, sim. Então, estes tipos de livro que contam coisas fabulosas assim sobre o plano espiritual, eu acho muito bom, porque ele desperta, ele provoca um feeling na pessoa que o leu, que ele quer saber mais. E esse insight que ele tem é o insight correto para começar a estudar a doutrina dos espíritos. Não sei se vocês sabem, mas muitas palavras que eu uso e que muitos espíritas usam, elas foram inventadas por Allan Kardec, que era um pedagogo, né? E entendia de nomenclatura. Vejam bem, a palavra médium só existe depois de 1937, que foi Allan Kardec quem utilizou essa palavra, inventou ela para determinar o que eram médiums. Então dizem, eu nunca li, que tem bíblias que falam de mediunidade. Falo, meu Deus, que bíblia é essa? Quero conhecer. Não conheci nenhuma ainda não, viu? Porque vejam bem, a palavra médium foi Allan Kardec quem inventou. Espírita também. Espiritismo também. Espiritualismo também. Porque vejam bem, espírita é uma coisa, espiritualista é outra. Espírita é quem estuda as obras codificadas por Allan Kardec. Espiritualistas são todos aqueles que acreditam na vida após a morte. Bem, eu não vou tentar passar para vocês tudo que sei sobre esse assunto, porque é muito extenso. Mas eu garanto que no próximo vídeo nós contaremos histórias, bem mais histórias, tá? Hoje nós falamos de uma história linda, que é uma parábola. Mas eu tenho mais histórias para contar para vocês. Se gostaram deste vídeo, não esqueçam, deem o like, aperta aí o botãozinho de like e se inscrevam no canal. Quando vocês se inscrevem, a vantagem é que quando eu faço um novo vídeo, vocês vão ser avisados pelo YouTube que eu tenho um novo vídeo no canal. E se vocês apertam o like dizendo que gostaram, o YouTube distribui o vídeo para mais pessoas assistirem. Isso se gostarem, tá? Vai ter mais história, sim. Mas por hoje é só. Até o próximo vídeo, amigos.